Olá, é com muita honra e prazer que agradeço estar nesse belo evento do empoderamento de meninas da Zona 24A do Rotary no Brasil. Mais uma vez, obrigado pela confiança em retratar um bate-papo junto com vocês, meninas. A finalidade de hoje seria torná-las mais confiantes e empoderá-las sobre o ponto de vista ginecológico e obstétrico, ou seja, o empoderamento é muito amplo. Há mais ou menos 2, 3 anos atrás, começamos realmente essa onda em relação ao empoderamento. Por curiosidade, nesse tempo, fizeram até um trabalho, uma estatística de crianças até 5 anos de idade. Colocaram 4 fotos de pessoas desconhecidas, 2 homens e 2 mulheres. E as crianças de 5 anos, as meninas de 5 anos, elas refletiam quem é o mais inteligente. Elas fizeram opção pelo gênero delas. As meninas a partir dos 6 anos de idade, mesmo sem conhecer essas fotos, fizeram opção pelo gênero masculino. E é isso que nós temos que desconstruir. Vocês meninas são muito inteligentes. Vocês meninas são muito comprometidas em relação, independente do gênero. E nesse ponto é uma curiosidade. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade. Ninguém ensinou nada. Nos jogos de montar, para subir na cadeirinha dela no carro, para colocar uma roupa, ela não pede ajuda. E ela fala uma frase que sempre me marcou muito: não, papai, não preciso de ajuda, eu sou menina. Então, nesse ponto, estamos no caminho correto. Eu sou uma pessoa muito otimista e vamos bater um papo em relação ao empoderamento de meninas sob o ponto de vista da sexualidade, sob o ponto de vista do ginecologista, sob o ponto de vista do obstetra em relação a isso. Todos sabemos que hoje a iniciação sexual está cada vez mais precoce. Não podemos combater isso. Não podemos combater. A mocidade, vocês meninas e meninos, têm uma visão muito mais ampla na minha época, na idade de vocês. E nós temos que, junto a vocês, tentar entendê-los e tentar respeitá-los em relação a isso. Do ponto de vista médico, do ponto de vista ginecológico obstétrico, nós estamos muito preocupados, não só sobre a gravidez não programada, não só sobre um número crescente de infecções sexualmente transmissíveis. Por mais que nós batemos na tecla, por mais que vocês tenham acesso à internet, por mais que vocês tenham uma noção geral de tudo isso, na prática, há cada vez mais meninas com uma gestação não programada, gestação mais adolescência. E é um risco muito grande. Há uma fase ideal para ser mulher, há uma fase ideal para ser mãe e há uma fase ideal para ser meninas. É nesse ponto que nós estamos querendo uma conscientização, levar essa informação médica a todas vocês. É muito comum hoje uma iniciação precoce, conforme eu referi a vocês. Só para vocês terem uma ideia, há uns meses atrás, eu não me recordo, numa palestra presencial numa faculdade de Itu, uma universitária levantou a mão e perguntou: Dr. Paulo Couto, não seria muito precoce, muito jovem, dar um hormônio, um método de contraceptivo para uma menina de 13 a 14 anos? Eu parei e pensei muito, para dar uma resposta muito efetiva e real na realidade. Sim, é muito jovem, eu falei para ela, mas também não seria muito jovem hoje nós deixarmos essas meninas de 13 e 14 anos iniciarmos um pré-natal? Aí que ela pensou melhor. E realmente hoje nós estamos do lado de vocês. O médico ginecologista, tanto para menina quanto para meninos e adolescentes, nós estamos ao seu lado em relação à informação. Procure os seus médicos. Em relação à gravidez precoce, é um número alarmante.
Tanto que em alguns municípios onde eu atuo, eu realizo pré-natal de alto risco e nós também temos o nosso ambulatório de pré-natal de adolescente. É completamente diferente. E sobre o risco obstétrico, desde a não formação do corpo ideal, são meninas de 12, 13, 14 anos já iniciando um pré-natal muito precoce, há um risco muito maior de abortamento, há um risco muito maior de um trabalho de parto prematuro. Todas as maternidades, se a gente for ver a estatística de trabalho de parto prematuro, está cada vez mais crescente o número de adolescentes que dão entrada no hospital. O fato de ser adolescente não condiz sobre um parto normal cesárea, que não é o tema. Porém, o que nós vemos é que a pessoa, a menina, não há ainda o desenvolvimento corporal e principalmente a maturidade emocional para ser mãe. Fato curioso foi numa maternidade em que a enfermeira me chamou, estava no primeiro pós-parto de parto normal e a menina se recusava a ficar com o seu bebê, ela dormia com o seu ursinho. Então é uma equipe ampla que nós necessitamos, obstetra, psicólogo, principalmente psiquiatra se necessário, porque é uma novidade muito grande em pouco espaço de tempo e cronologicamente também muito imatura para ser mãe. O fato de hoje nós levarmos em consideração uma liberdade sexual e respeitamos em relação a isso, independente do gênero, uma afetividade masculina, uma afetividade feminina que também está crescendo entre os jovens e temos que entendê-las, nós temos que respeitá-las em relação a isso. Sobre as infecções sexualmente transmissíveis, obviamente, se a adolescente engravida, significa que ela está tendo a relação sexual com seu parceiro ou parceira sem uso de proteção. E se nós formos em qualquer farmácia, vocês também podem fazer esse teste, em farmácia de posto de saúde, em farmácia da sua cidade, pergunte ao farmacêutico qual está sendo a estatística de venda do preservativo, tanto masculino quanto do feminino. Eles falam é zero. Não há ainda aquela consciência em relação a principalmente as infecções que nós estamos tratando também cada vez mais precoce. Não interessa hoje o tratamento, não interessa hoje o nome da doença, mas para vocês terem uma visão um pouquinho mais ampla, vamos colocar como HPV, né? O papiloma vírus humano. Para vocês terem uma noção hoje, de cada 10 meninas, 6 já estão com HPV. O famoso verrugas genitais, o famoso crista de galo, né? Era uma doença que a gente poderia controlar simplesmente com o uso do preservativo. E temos que tomar cuidado, porque todo mês, no Outubro Rosa, todo mundo fala sobre prevenção de câncer de mama, mas o Outubro Rosa também é o mês da conscientização do câncer de colo do útero, que está crescente também. Só para vocês terem uma ideia, a cada ano, a cada 1º de janeiro, por exemplo, do ano 2024, nós sabemos que ao longo desse ano, só de câncer de colo de útero, dá para encher um estádio inteiro do Mineirão. Em torno de 68 mil crianças, meninas, mulheres irão adquirir câncer de colo de útero. Hoje, nas cirurgias eletivas ginecológicas, nós estamos vendo alguns pré-cânceres, chamado de NIC1, NIC2, NIC3. O responsável é o vírus do HPV. Meninos, se vocês tiverem uma noção que acomete só as meninas, leve engano. O vírus do HPV também causa mal no seu órgão genital reprodutor masculino. É o famoso câncer de pênis. E a orientação que nós estamos dando parece ineficaz.
o uso do preservativo não se faz. E o uso da vacina contra o HPV, que nós estamos lutando tanto para que aumente a taxa de adesão vacinal nos postos de saúde, para as meninas e para os meninos, vacina para HPV está em 26%, muito baixo em qualquer adesão vacinal. Lembrando que, falando em vacinas, todas as vacinas no Brasil estão com uma baixa taxa de adesão vacinal e nós, do Rotary, estamos anualmente lutando contra essa desinformação. Eu creio que fake news, que movimentos antivacinais, sim, mas se nós reeducarmos os pais, geralmente eles são os responsáveis para levar os seus filhos para a vacina de HPV. Também, como curiosidade, há 2 anos nós tivemos que chamar uma grande emissora de TV aberta aqui no interior, justamente para a gente falar no microfone da repórter que a vacina de HPV não dá câncer. A vacina de HPV não troca o gênero, tanto masculino quanto feminino. E a vacina de HPV não é nenhuma manobra do governo para deixar vocês, meninas ou meninos, estéreis. Quando nós falamos em outros tipos de doença, o HIV, no pré-natal de alto risco, conforme eu sou responsável, nós temos que ter muito cuidado, porque está também crescente o número de HIV nas gestantes. Por curiosidade também, desde que surgiu um comprimidinho azul para os homens, está surgindo crescentemente o número de HIV na terceira idade também. Ou seja, uma faixa etária muito ampla, que nós médicos estamos pessoalmente, corpo a corpo, tentando a nível de consultório, a nível de posto de saúde, a nível de publicidade, a nível de redes sociais, tentando orientá-las para tentar diminuir tanto essa taxa. O índice de câncer de colo de útero só vai diminuir quando a taxa de HPV entre vocês, meninas, começarem a reduzir, né? Somente um país no mundo, a Austrália, está zerado o número de HPV. Está zerado, sabe por quê? Todas as meninas, todos os meninos fazem a vacinação contra o HPV. Então, é um nível de conscientização e educação que nós estamos, através de vocês que estão ouvindo esse vídeo, também ser facilitadores de informação, facilitadores dessa confirmação. As vacinas curam, as vacinas salvam, as vacinas protegem seus filhos e suas filhas. É muito comum hoje, quando nós falamos em relação a algum tipo de doenças sexualmente transmissíveis, ocorre em qualquer faixa etária, mas a nossa preocupação é vocês jovens, é vocês meninas, é vocês meninos. E cabe ao hashtag empoderamento de meninas essa confiança, conforme eu falei para vocês, essa informação. Nisso vocês podem sair à vontade, nisso vocês podem ficar à vontade, que é o termo que vocês usam hoje em dia, mas com uma proteção maior. Pode se aproveitar muito. É muito duro para uma família saber que a sua filha está com comprometimento ou gestacional ou de infecção sexualmente transmissíveis. E como curiosidade também, nós hoje pegamos um exemplo, gravidez tubária, gravidez na trompa, é um conceito que não está dentro do útero, ele está fora do útero. Os pais levam dois sustos. Primeiro, temos que orientá-los que a sua filha, a sua neta, a sua sobrinha vai ter que ser submetido a uma cirurgia. É o primeiro susto. E o segundo susto, quando ele sabe o motivo, gravidez nas trompas, né? Então, o respeito hoje que nós temos às nossas crianças, aos nossos filhos, aos seus netos, às suas sobrinhas, é justamente essa conscientização, não só da parte do médico, não só da parte da escola, não só da parte da família, é um conjunto de fatores em relação a isso. O hábito que nós falamos é crescente. Se
vocês jovens tiverem essa plenitude dos riscos de uma gravidez e adolescência e também dos riscos de pegar uma infecção sexualmente transmissíveis, vocês vão pensar duas vezes e criar um hábito, o hábito do simples preservativo. Lembrando que existem dois tipos, preservativo masculino e o preservativo feminino. Não vem com essa história que sempre nós ouvimos em consultório, começa a namorar, usa um preservativo. Depois de 6 meses o namorado fala, se você me ama, vamos sem preservativo, né? Então, a constituição hoje que nós temos, a opção hoje que nós temos de métodos para evitar filhos são muito diversos e são muito modernos hoje. Só para vocês terem uma ideia, antigamente, se um pai visse uma cartela de anticoncepcional da bolsa da filha, o pai ficava bravo, porque naquela época só servia para um fator, evitar filhos. Hoje, o pai consciente, a mãe consciente, vai na farmácia, compra uma cartela do hormônio, sabendo que a filha nunca teve relação sexual, mas sabendo que a filha está tomando para sua proteção dos órgãos ginecológicos, para proteção contra cólicas menstruais, proteção contra a famosa TPM e proteção contra uma gravidez não programada. Por isso que hoje nós falamos, hoje em dia a mulher, a menina tem cólica porque quer. Hoje a menina tem TPM porque quer. E hoje a menina engravida porque quer. Só engravida quem quiser hoje, quem está totalmente desprotegida. Alguns comentários que nós falamos em relação a isso, é tudo fake news também, né? Os hormônios de hoje, para vocês jovens, para vocês meninas, são de baixíssima dosagem. E a mulher é muito exigente, isso nós sabemos. Então, ela exigiu que a mesma cartela que evitasse filhos também protegesse os órgãos reprodutores, miomas, cistos, tumores, protegesse contra algumas alterações, principalmente estéticas, né? Essas medicações melhoram a oleosidade, melhora a acne, melhora a pilificação, melhora o cabelo, melhora a oleosidade também no cabelo, evita a queda de cabelo, ou seja, então é o mesmo remédio que serve para várias funções do aparelho ginecológico. Se vocês terem uma ideia, meninas, o empoderamento é para vocês terem uma visão maior, e é esse o nosso objetivo. Quando eu falei tem TPM quem quer, é justamente por isso. Só para vocês terem uma ideia, a TPM atrapalha muito a vida de vocês, seja familiar, seja social, seja a nível de escola, a nível de vestibular, a nível de trabalho, a nível de uma entrevista. A TPM realmente, entre aspas, judia muito de vocês mulheres. Existem hoje 150 tipos de TPM. Então, numa prova de vestibular, por exemplo, se vocês estão numa sala com 15 meninas, vamos supor que 10 já estejam fazendo esse tratamento hormonal. Elas fazem a prova só concentrada no seu conhecimento. A menina com TPM, ela pode não ir bem à prova. A menina com cólicas menstruais, ela pode não ir bem à prova. Ou seja, então hoje a ginecologia está ao lado de todas vocês meninas em relação a esse englobamento. Estética, TPM, cólicas. A TPM prejudica muito vocês e não há necessidade de passar por isso. Quando nós falamos sobre simples cólicas menstruais, a cólica não é normal, tá? Eu tenho cólica porque é menstrual e é normal ter cólica na menstruação. Ledo engano, tá? A menstruação hoje está muito relacionada com uma patologia chamada adenomiose, chamada endometriose. Se vocês terem uma ideia, a cólica menstrual não é normal. E vou dizer mais uma coisa. Vocês mulheres, menstruação não é normal. A mulher não foi feita para menstruar. A mulher foi feita para engravidar. Na época das nossas avós, elas comentam
Era normal 8, 9, 10 filhos. As nossas avós não menstruavam, as nossas avós não tinham dor na relação, não tinha cólica menstrual. É comum quando vem no consultório uma avó e uma netinha, e a avó fala claramente isso: ah, doutor Paulo Codo, esses jovens de hoje são muito fraquinhas, eu nunca tive isso. E com calma a gente sempre orienta isso. A mulher moderna, ela deixou o papel de engravidar, deixou o papel de ser mãe. Nossas avós, por tantas gravidezes e tanta amamentação, elas passaram a maior parte da vida sem menstruar. Ou estava gestante, ou estava grávida, ou estava amamentando. O que aconteceu? Das filhas das nossas avós, das netas das nossas avós, mudou-se muito esse conceito, né? Hoje, um casal moderno tem 1 ou 2 filhos no máximo. Ou seja, deixou o papel de ser mãe e começou a menstruar. Na vida inteira das nossas avós, elas menstruavam a vida inteira 40 vezes. As filhas, as netas, por ter poucos filhos, elas chegam a, durante a fase da vida reprodutiva, menstruar 400 vezes. Por isso que hoje a endometriose é dita como a doença da menina moderna, a doença da mulher moderna. E é nesse ponto que o seu ginecologista vai poder ajudá-las aonde vocês estiverem. E para o menino e para o homem é a mesma coisa. Uma menina ou uma mulher com endometriose vindo através de vários ciclos de menstruação, ela começa a ter dor pélvica e principalmente dor na relação sexual. O número de mulheres hoje que tem relação somente para não perder o marido está cada vez maior. Ou seja, a mulher moderna está também, entre aspas, empoderada sob o ponto de vista ginecológico. Ela não permite que a menstruação atrapalhe a vida delas, não permite que a TPM atrapalhe a vida delas. Quando a gente vê piadinha que mulher é mais barbeira do que homem, é errado. A mulher na TPM falta concentração. A mulher na TPM, ela não consegue ter um raciocínio lógico. E é justamente nesse ponto que nós podemos ajudá-las. Já fizeram uma estatística com seguradoras de carro. As mulheres cometem as pequenas colisões, muro, poste, portão da casa, etc. e tal, nos momentos de TPM. A TPM hoje, ela causa um mal enorme em relação a isso. A vantagem de tomar hormônios evita-se filhos, porém, lembra, se não tiver um relacionamento seguro, definitivo e por um tempo já prolongado, nós sempre orientamos: tome o seu hormônio, que evita filhos, mas use o preservativo, que evita infecções sexualmente transmissíveis. É muito comum hoje nós pegarmos cada vez mais cistos de ovários em meninas jovens, lá vai para a cirurgia. Nós pegamos também meninos com problemas em relação ao seu órgão genital masculino. Então, essas duas frentes, mais a jovialidade de vocês, a inexperiência de vocês e a falta de informação de vocês, que fazem vocês cair neste caminho que não é fácil. Adolescência, hoje, numa gestação, tem altos comprometimentos a nível psicológicos. A responsabilidade de ser mãe praticamente não existe. Geralmente quem vai cuidar do filho, geralmente é a avó ou o avô. Então ultrapassa muito uma fase que vocês podem aproveitar em relação ao seu objetivo de vida. Estudo, faculdade, trabalho, projetos, ações sociais, que vocês fazem isso muito bem. De acordo com a ONU, um país que empodera meninas, que empodera mulheres, esse país tem uma chance de um desenvolvimento o dobro. Isso que eu estou falando é para ratificar a importância de vocês mulheres no nosso contexto social, a importância de vocês mulheres dentro do Rotary, a importância de vocês mulheres em qualquer instituição. Foi taxado em relação a quem é o mais inteligente. Fizeram uma pesquisa há 2, 3 anos atrás entre as meninas de 6 a 12 anos e, por incrível que pareça, 40% das meninas
colocaram que os homens são mais inteligentes. Independente do gênero, masculino ou feminino, nós temos que desmistificar isso. Desmistificar que o menino é mais inteligente que a menina e dar confiança a vocês, mulheres, meninas. Vocês são, eu digo mais, são muito mais inteligentes do que os meninos, são muito mais visionárias que os meninos, são muito mais guerreiras que os meninos. E essa importância tem a família conscientizar a menina desde os seus 6, 7, 8 anos na formação. Não há hoje essa discrepância que homem tem um determinado serviço, a mulher tem outro determinado serviço, lê do engano. Isso na minha prática eu já vi desde o ano de 1995. Quando nós ocupamos cargos de coordenador, de diretor, há mesas da reunião do corpo clínico. E eu cheguei a pegar mesas de 15, 20 lugares com cada coordenador de cada especialidade, somente homens. Do ano 2000, muito bom isso. No ano 2000, as mesas de reuniões começaram a ter cada vez mais coordenadoras, diretoras de hospital. Ou seja, aquela mesa longa de reunião hoje tem mais mulheres do que homens. Isso capacita o quê? As mulheres são fantásticas, não só na minha área, na medicina, em qualquer área. Taxa-se que medicina é mais para homem, errado. Engenharia é mais para homem, errado. Física quântica é mais para homem, errado da mesma maneira. Então, antigamente era mulher ia fazer nutrição, homem ia fazer medicina. Hoje inverteu-se, temos tantos bons homens fazendo nutrição, como tantas boas meninas e mulheres já ingressando numa faculdade que há pouco tempo era inimaginável de realizar em relação a isso. Nós temos hoje que fortalecê-las. Vocês são jovens, vocês têm que ter uma autoconfiança enorme em vocês, no seu gênero, que vocês mulheres são o suporte de uma casa, vocês mulheres são o suporte de um trabalho, vocês mulheres são o suporte de qualquer organização, conforme eu já falei para vocês. Em resumo, vamos empoderá-las, vamos respeitá-las, vamos admirá-las e conscientizá-las que vocês são muito inteligentes. É muito inteligente para evitar uma gestação muito precoce, 14, 15, 16 anos. Vocês são muito mais inteligentes com isso. Em relação ao tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, vocês são empoderadas, vocês são informadas sobre isso. Então, na realidade, a partir de hoje, que seja em termos de ginecologia e obstetrícia, você já tem uma visão muito ampla que não vale a pena, a não ser que vocês queiram uma gravidez na adolescência, mas pelo meu trabalho, pelo meu dia a dia, eu quero que vocês tenham essa consciência da capacitação, da diferenciação de vocês, meninas. Tome como exemplo o que nossas avós passaram, nossas mães passaram e vocês não irão passar por isso. Tenha consciência dos seus direitos, tenha consciência da sua capacidade enorme, tenha consciência da sua inteligência fantástica, meninas, e sigam em frente. Vocês verão que não se arrependerão. A omissão não faz parte de vocês, #meninas empoderadas. A conscientização vão fazer você ir longe em qualquer caminho que vocês pretendem seguir. Obrigado a todos, beijos, sempre agradecendo essa oportunidade de estar junto a vocês. Foram 30 minutos fantásticos. Muito obrigado a todos vocês, beijos.